Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esporte, onde você encontra tudo voltado para a sua escola de esporte. Mais uma vez aqui com a presença desse meu parceiro, essa mala sem alça, Luiz Fernando. Depois eu vou tirar uma foto, vou mostrar para vocês como ele viajou comigo esses dias. O cara teve a cara de pau de usar uma sacola de compras para trazer a roupa dele na viagem. Infelizmente é isso que a gente tem que conviver e viver, que os bastidores não mostram. Queria aqui agradecer os nossos apoiadores, que sem eles a gente não poderia estar no ar, que é o Sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a sua escola de esporte, que é tecnologia para ajudar a tua administração da sua escola de esporte, Sistema Genesis Training. E a loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos que são vendidos somente na loja do Museu do Flamengo. Quem quiser conhecer, fica ali na Gávea, na sede do Flamengo. Visita o museu, tá bem bonito, bem bacana, tecnológico. Depois você vai sair dentro da loja do Museu do Flamengo e lá você vai poder escolher o brinde para dar de presente, não é não, Luiz? Presentear as pessoas e tudo mais. Hoje, muito feliz e muito orgulhoso de estar recebendo essa lenda do futebol brasileiro, da medicina esportiva do Brasil, Dr. Clóvis Munhoz. O programa vai ser curto para a gente poder sugar de tanta história, de tanta experiência e de tanta vida voltada e dedicada ao esporte. Muito obrigado, doutor Clóvis, por aceitar estar aqui. Eu sei que o tempo da gente é valioso, o senhor veio com o maior carinho, com o maior respeito. Muito obrigado por você estar aqui. Imagina, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui, Sidney, conversando, batendo esse papo com você, com ele também, e sempre à disposição, muito prazer estar aqui. Começando, Luiz Fernando, primo do Felipe Alvim, que trabalhou com o senhor lá no Vasco, não é não? Felipe Alvim foi nosso jogador lá em 97, e era muito atleta muito correto, muito responsável, tinha muito coração, jogador que jogava com alma, com coisa que não está muito fácil de se ver hoje, né? Para o senhor ver como uma família assim, né? Tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom da família, agora eu já sei qual é o Felipe Alvim. Teu primo, não é não, irmão? Permite eu contar a história do Felipe? Claro, aqui é para isso. Ele, antes do senhor falar um pouco do senhor, só para poder... As crianças, né, os pais que estão assistindo, como que a vida é feita de oportunidades. O Felipe era reserva nos juniores. O Maricá, se eu não me engano, machuca. Ele assume lateral direito do sub-20, juniores antigamente. Juniores, Contra o Serrano. O Antônio Lopes na arquibancada assistindo. O Antônio Lopes era do profissional. O Felipe arrebenta com o jogo. O Antônio Lopes puxa o Felipe pro profissional. O Felipe começa a integrar o profissional. Ele vai naquele 6-0 que o Edmundo fez 6 gols contra o União São João. O União São João. Na reserva. 97, isso? 97. O Felipe na reserva, naquela época só podia um 7 na reserva, o goleiro mais 6. Vai contra o Grêmio no Sul na reserva, volta contra o Inter em aqui no São Januário. 1-0 Odivan, 1-1 Christian empatou pro Inter, o Felipe no banco, o Antônio Lopes coloca o Felipe no jogo. 1-1 São Januário, o bicho pegando, ele entra e faz 2-1. Gol dele? Gol do Felipe. No outro dia, Felipe e Edmundo, meu herói, capa do jornal do Extra. Dali ele, seleção sub-20, foi. A vida é feita dessas oportunidades. E a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Qual é a frase que você fala? Se prepara para jogar? Não, que eu falo que os jogadores, a maioria dos jogadores, eles não se preparam para a oportunidade. Eles querem a oportunidade para depois se preparar. Não é isso? Com certeza. E o senhor deve ter visto muito isso ao longo da carreira, né? Com certeza. Doutor Clóvis, aqui a gente sempre começa assim, porque a gente tem muito pai, muito garoto, muito professor, muita gente voltada ao esporte. E, obviamente, quando a gente tem um convidado com tanta expressão dentro do futebol como é o senhor, o pessoal fica falando, como é que é a história? Qual é o primeiro contato com o esporte? Por que a medicina? E como é que vai para a medicina do esporte trabalhar com o esporte? Eu sempre gostei muito do esporte. Meu sonho era ser jogador de futebol e eu só não fui por conta da medicina, né? Eu sempre tive vontade de ser médico, ortopedista, porque sempre gostei muito do esporte. O esporte tem muito trauma, aí juntou uma coisa com a outra. Eu fiz ginástica de solo, fui campeão carioca de futsal, que era futebol de salão na época, com 15 anos. Depois joguei futebol de base e depois joguei 5 anos na Gama Filho, que dava uma importância muito grande ao esporte. O sonho do ministro era que do ministro Gama Filho, que era o patriarca da universidade, era que a Gama Filho se transformasse numa acadêmica de Coimbra. O sonho dele era disputar a primeira divisão do futebol carioca. Legal. Como Universidade de Gama Filho, que tinha uma estrutura fantástica, né? Eu costumo dizer que tinha mais estrutura do que
do que muito clube que a gente vê por aí. Pra você ter uma ideia, eu tinha 5 pares de chuteira. Naquela época, isso nos anos 70. E numa época que universidade era universidade, tinha campus da universidade. Exatamente. Hoje em dia, a universidade é qualquer prédio com uma sala. Exatamente. Não tem um laboratório, não Tem tem um nada, não tem anatômico. nada. O A gente- anatômico da Gama Filho era um dos melhores Nossa. do Brasil. Para você ter uma ideia, nas aulas de anatomia era um cadáver para 4 Sim. alunos. Cada aluno tinha o seu microscópio, a sua caixa de lâminas de parasitologia, microbiologia, histologia e anatomia. Olha isso. Uma caixa para cada um. Claro que no final do curso você devolvia, mas era à sua disposição, sob sua responsabilidade. Era a melhor universidade do Brasil, disparado. E a educação física sugava disso aí, porque a gente também fazia a anatomia com o cadáver, né? Que Exatamente. o pessoal da medicina usava. Depois que ficava só a parte de músculo, tendão, já tinha, né, tirado Com assim. certeza. Aí a gente ia para lá e fazia, e também era um para cada 4, 5. Eu era na muito educação envolvido, porque nós fazíamos treinamentos contra o América, contra o time profissional do América. A gente fazia treinamento contra o Botafogo. Pra você ter uma ideia, a gente jogava em General Severiano, jogos, treinos. Claro, pra gente era a Copa do Mundo, para eles era um treino, mas não importa. Era Cal, Moreira, Brito, Leônidas, Valtencir, Carlos Roberto e Afonsinho, Zequinha, Nilson Dias, Ferretti e Galdino. Tá ruim o time? Tá ruim, né? Eu brinco, Galdino é muito meu amigo, né? Falei, Galdino, eu sou o único lateral direito da história que te parou. Claro, você quis me matar. Galdino depois não foi pro Vasco? Não? Foi pro Vasco, Vasco, foi pro tal. Vasco. E ali, para nós, era era decisão, treino pra gente, era a Copa do Mundo. Por quê? Porque no final do mês iam 20 nomes para a entidade mantenedora. Aqueles 20 nomes não pagariam a mensalidade. Sabe qual era a chance de eu pagar a mensalidade? Zero. E que era caro, né? Não, era impossível. A universidade era Meus pais eram muito pobres, e, enfim, eu ia de trem para Gama Filho, ou de carona. Então, era a minha vida ali. Eu era lateral direito e tinha um ponto esquerda que era o Edson, que era o reserva, do ponto esquerda reserva. Eu falava, Edson, dali para lá, você faz a graça que quiser. Dali pra cá, não faz graça, cara, que eu vou te partir no meio. Minha bolsa é muito Não dá, importante. minha bolsa não dá. E aí, como é que faz? Imagina esse coletivo, esse treino. Não, era atadura, caneleira e trava de tarraxa, trava de alumínio, entendeu? Chuteira olímpica naquela época. Vocês jogavam lá em Jacarepaguá, no campus da educação física, que era um campo, campo maravilhoso. Lá no centro de treinamento da Gama Filho, que era um gramado espetacular. Entendeu? E nós fazíamos treinamentos contra esses jogos. O nosso treinador era o Antônio Clemente, que faleceu agora há pouco tempo, né? E ele foi preparador físico do Fluminense, do América, depois foi técnico da seleção de Angola, ele que era o nosso treinador. E aí, dessa trajetória aí, eu operei o pai do Pedro Valente, que foi vice-presidente médico do Vasco, né? Eu estava até indo viajar para o Carnaval com a minha noiva na época, mãe da minha filha, e eu adiei a viagem para operar o pai dele. Ele ficou muito grato com aquilo e tal. E quando ele foi eleito com a União Vascaína em 79, ele me convidou para ser médico do Vasco. Por isso que eu comecei a minha trajetória no Vasco, levado pelo Pedro Valente. Dentro do esporte foi esse início. Esse início, tentava. E da já no profissional ou na base? Isso aqui é estranho, né? Porque a grande maioria dos médicos, dos colegas, começam lá embaixo, no Infanto Juvenil, no Sub-17. Eu não, eu já comecei lá em cima. Já foi direto foi um desafio. Para a Cova dos Leões. Eu tinha 29 anos e o time do Vasco era Leão, Orlando Lelé, Geraldo, Marco Antônio Feliciano, Pintinho, Guina, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite. O negócio era Vera. E aí eu fiz a minha trajetória. Imagina. E numa época que não tinha internet, né, doutor? Não tinha nada disso. O pessoal fala, tem muitos atletas dessa época, também um pouco depois que ainda não tinha internet, que eles falam, se tivesse internet naquela época, a gente estava ferrado. Não, e tinha uma história engraçada. Ligados, né? Que tinha um massagista, era o Santana, que virou meu grande amigo, e tinha um roupeiro, Severino. O Severino não tinha um dente na boca, e ele pegava uma azeitona e descascava a azeitona com a gengiva. Aí ele falava essa figura. E ele falava assim, baixinho, pequenininho e tal, nordestino, falava igual uma criança. Aí ele falava, ô Santana, o Vasco contatou
um garoto para ser médico. Eu quero ver na hora dele dar entrevista. Depois é que eu vim saber. E aí, naquela época, tinha o hábito de ter laranja no intervalo, né? Sim, sim. Aí eu chupava uma duas laranjas. Ele adora uma laranjinha, eu quero ver trabalhar. Tem sempre uma figura dessa Sempre. numa comissão técnica. Depois virou meu grande amigo. E aí teve um episódio que eu acho que vale a pena contar aqui, que eu muito jovem, né? Então mas quando eu fui pro Vasco, eu já era... Com quantos anos? 29. Você chegou no profissional com 29 anos. É muito E eu já era professor da UFRJ, já tinha mestrado, já tinha feito 5 anos de emergência no Miguel Couto. Então eu já tinha visto do queimado ao paciente que entra com a máquina de moer carne destruindo o braço dele, eu já tinha visto tudo isso. Então eu já tinha uma experiência do trauma, do dia a dia. E tinha experiência do futebol, porque eu tinha convivido no futebol de base, no futebol universitário, tinha jogado contra jogadores profissionais, então eu já tinha um certo traquejo de como funcionava a coisa. E aí nós fizemos, logo no início, nós fizemos uma excursão à Europa, e a gente estava na antiga Iugoslávia, o Ivan, lembra do Ivan, zagueiro? Que jogava Ivan... Não. Ele foi campeão carioca em 82. Ah, tá. Tava Ivan, naquele time de 82, com o gol do Marquinhos de cabeça. Exatamente. Ele foi titular naquele time. Era Galvão, Ivan, Celso, Pedrinho, Serginho, Dudu e Hernani. Depois entrou o Marquinhos, que o Dudu machucou, Pedrinho Gaúcho, Roberto Gerson, com J. E o Ivan luxou, fez uma luxação de cotovelo na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia. Sim. Em Split, uma cidade praiana da Iugoslávia. E aí, o pessoal, hoje em dia as pessoas falam, às vezes até pessoas da imprensa, foi uma simples luxação. Luxação é uma lesão gravíssima, né? Muito pior do que uma fratura, né? Em muitas vezes. E ele luxou, deslocou o cotovelo e eu entrei no campo. Aí o pessoal botou a mão na cabeça, porque fica uma visão muito para o leigo, fica totalmente deformado o cotovelo. Eu entrei com o Santana, pediu para ele segurar aqui na axila, fiz a manobra e botei o cotovelo dele na hora no lugar. Aí pronto, aí eu ganhei a galera. Aí o pessoal falou, opa, esse aí sabe o que tá fazendo. Esse cara conhece. Aí deixei ele no vestiário com o Severino, de Tipóia, o Severino tomando conta dele, mesmo falou de que eu gostava da laranja, entendeu? E depois levei para o hospital, radiografei, tinha uma fraturinha, mas estava tudo no lugar e tal. E tratei dele. A partir dali, eu senti que... Pessoal, E o futebol é isso, né? O pessoal tem que ter confiança. É o que o Fernando falou, eu aproveitei a oportunidade, né? Estava preparado. Você se preparou para a oportunidade. E dei sorte também, porque luxação, quando você perde o momento, depois que se instala uma contratura muscular provocada pela dor, fica muito difícil você reduzir. E reduzir em ortopedia é colocar no lugar. E reduzir a luxação sem uma anestesia. Entendi. E como eu entrei 15 segundos, 20 segundos depois, não deu tempo nem da dor tomar conta dele. Eu fiz a manobra e ela entrou e ficou tudo bem. Doutor Clóvis, duas coisas, assim. Primeiro, a gente estava falando disso outro dia, né? Para a garotada nova que está assistindo, o pessoal novo, tem uma frase, uma brincadeira no futebol que a gente fala, chupou laranja com quem, né? Que é dessa história que vem, que no vestiário, né, no intervalo, sempre serviam. Uma laranja. Né? A laranja era na época era normal. Hoje mudou, tomou Gatorade com quem? Hoje tomou, como é que é? O Rafinha lateral, né? Servia Gatorade no bairro. E aí a gente, na nossa época, a gente fala isso. Chupou laranja com quem? Pô, não jogou em lugar nenhum, chupou laranja com ninguém. E às vezes o pessoal perguntava, escreveu em que gibi? Que gibi que ele escreveu? E a outra, assim, que muito leigo, muita gente fala isso, e isso era uma coisa que a gente incomoda muito, que é essa questão. Fratura e luxação. Né? E aí o pessoal fala, torceu o tornozelo, ele teve uma luxação e voltou. Não é isso. Explica para o pessoal poder entender, porque às vezes o menino tá no quadro, acontece alguma coisa. Pior é quando fala assim, não foi só uma luxação. Meu Deus. A luxação, qual é a definição da luxação? É a perda de contato articular entre perda definitiva entre duas superfícies articulares. Por exemplo, um dedo tem uma falange proximal, uma média e uma distal.
Quando uma falange perde o contato com a outra falange, é uma luxação. Que às vezes E o você dedo tem aqui, que, aí exato, você tem que botar no lugar, tracionar e reduzir. Uma luxação de tornozelo é uma lesão gravíssima, porque só luxa quando rompem os ligamentos. Então você não é só a luxação. Porque o ligamento está Luxação, protegendo esses dois exatamente. contatos. Quem Ligam... segura é o ligamento. Por exemplo, teve até um vídeo há pouco tempo de um jogador com, se não me engano, com o Marcelo do Fluminense, não teve? Foi, Marcelo. Uma luxação de joelho, cara. É uma lesão terrível que eu só vi aquela. No futebol eu só vi aquela. Entendeu? Que rompe tudo, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, cápsula sinovial. Eu tinha até curiosidade para saber se esse atleta voltou, como é que foi a cirurgia e tal, porque é cirurgia para gente grande. Então, a luxação é isso, é perda de contato definitiva entre duas superfícies articulares, porque às vezes só dá uma escorregada e volta, é porque o ligamento segura, aí não é luxação, aí é uma torção, aí tem dor, edema, derrame, equimose, entendeu? Mas é uma lesão muito grave. E a fratura, claro, não é que a fratura não seja uma lesão grave, é uma lesão grave. Mas, por exemplo, é melhor fraturar o fêmur do que luxar o quadril. Entendi. Por exemplo, entendeu? Você teve um jogador do Botafogo nos anos 70, Zé Carlos, goleiro, que foi da seleção brasileira. Não confundir com outro Zé Carlos, depois foi do Flamengo, não. O Zé Carlos foi do Botafogo, ele teve um acidente de carro e uma fratura grave de fêmur. Terço no meio da coxa, terço médio do fêmur. Foi operado na época, muito bem operado. Falo, Cavaleiro, que não foi nem eu que operei, eu era residente na época, pelo professor Nova Monteiro, que foi o meu grande professor na minha vida médica. E colocou uma placa de 18 com 18 parafusos, mais 3 fora da placa, e ele voltou a jogar em 6 meses. Normal, voltou a jogar normalmente. Ou seja, ele vai falando, o doutor vai falando, e eu vou desenhando situações na cabeça. Para a nossa realidade das escolas de esporte, fica até uma dica para os gestores que façam cursos de primeiros socorros, porque geralmente está dentro da quadra os alunos e os professores e os estagiários. Você não tem um massagista, você não tem um médico, você não tem um fisioterapeuta naquele primeiro momento, que é fundamental, acho que sou, com certeza, pelo que eu estou percebendo. E como aconteceu o caso... Por exemplo, da luxação, de situações como essa, você já tem um primeiro contato ali para poder minimizar uma coisa mais profunda, porque eu acho que é tempo também, né? Essa situação o tempo pode ajudar muito, né? Com certeza. O trauma, quanto mais... Até os livros dizem, a fratura envelhece em dias, a luxação envelhece em horas. Isso é muito importante. Então, pelo menos tem que ter alguém que veja a gravidade, o que aconteceu e faça uma imobilização provisória. Quer dizer, o ideal, sem querer puxar a brasa para a minha profissão, mas o ideal é que você tenha um médico, entendeu? Que tenha uma noção de como fazer uma imobilização provisória e transportar esse garoto, geralmente é um adolescente, ou às vezes menos que adolescente, porque hoje não há justificativa para você fazer nenhum procedimento com dor. Né? Você tem que transferir o atleta para... Não dá. Aí você vai perguntar, mas como é que você fez o do Ivan? Porque ele era um adulto e eu fiz uma tentativa 15, 20 segundos depois do ocorrido e eu sabia o que estava acontecendo, porque eu sou um ortopedista, um traumatologista, então eu sabia o que eu estava fazendo e fiz, e deu certo. Se eu não tivesse conseguido, eu teria feito uma imobilização provisória e teria transferido ele para um hospital para fazer o procedimento sob anestesia. Não tem justificativa para você fazer um procedimento desse, principalmente numa criança, num jovem, num adolescente, num pré-adolescente, com ele sentindo dor, ou fazer como a gente brinca, fazendo a durocaína. A durocaína não dá, até porque isso é uma coisa importante para quem cuida da garotada, quando você faz um procedimento médico envolvendo uma articulação, envolvendo um osso, um membro, e você faz sem anestesia, você faz muito mais força do que você deveria fazer e poderia fazer. Quando você faz sob anestesia num ambiente hospitalar... Tá relaxado o músculo, tá tudo ali mais tranquilo. Você usa muito menos força, usa muito mais habilidade, muito mais técnica do que força, e a coisa flui muito bem. Quando você tenta fazer
de qualquer maneira, você acaba fazendo muita força e arriscando provocar outras lesões que Piorado. o atleta não tem, que o garoto não tem. Chama-se iatrogenia, você provocar por uma manobra indevida uma lesão que não existia. Doutor, eu fui muito do campo. Eu dei muita aula até 3 anos atrás, eu ainda estava na quadra dando aula. E sempre tive essa dúvida. E é uma coisa que acontece muito, é até bom para os nossos licenciados. Quando a criança tem um trauma, por exemplo, no nariz, que sangra, já ouviu falar, levanta a cabeça, abaixa a cabeça, segura o sangue, deixa correr. O que o senhor orienta? Acontece muito, é até bom para eles. Tamponar. Mas ele coloca a cabeça para o alto? Sim, claro, um pouquinho para o alto e você tampona. E você tampona com chumaço de algodão. Eu vejo às vezes as pessoas tamponarem com gás. Não é Com com gás, gás que se tampona, é com algodão. Entendeu? E manda respirar pela boca. Aí você tem que ter a experiência para ver se tem deformidade. E às vezes é um trauma que não deforma, não quebra o nariz, não tem fratura do osso próprio do nariz. Você faz um chumaço, faz um tamponamento e o jogador continua no jogo, respirando pela boca com o algodão, porque o algodão absorve, entendeu? Aí você primeiro você enxuga e tal, sim. vê exatamente o que acontece, se tem algum ferimento, se não tem. Mas quando é só um sangramento interno, você faz um tamponamento, manda elevar um pouquinho a cabeça, respirar pela boca e resolve. Uma outra coisa que a gente briga muito com os nossos licenciados, doutor, é a questão do atestado médico. Assim, eu não sei como até o próprio pai leva o filho para fazer uma atividade física sem no mínimo ter feito algum eletro ou alguma coisa, porque a criança é saudável. Sim, todas a gente torce, Imagina, né? Tem energia. Beleza, mas eu sei que são raros os casos, mas a gente pode ter deformidade, né? E a criança vai para uma atividade física, que o futebol, uma natação, um judô, seja qualquer esporte, e a unidade, a escola, nem pede um atestado, até para se resguardar, e nem o pai leva o filho para fazer um mínimo de exame para poder ter certeza que o filho dele pode fazer uma atividade física. Como é que o senhor enxerga isso e qual o conselho que o senhor daria? Quando fui diretor médico do Vasco, né, fui o responsável pelo departamento médico do Vasco, o responsável técnico do departamento médico do Vasco da Gama era eu. Isso aí cria uma responsabilidade perante, inclusive, ao Conselho Regional de Medicina, que é o órgão fiscalizador de toda atividade médica em qualquer situação, clínica, agremiação esportiva, escola, qualquer atividade esportiva que tenha um médico, ele é subordinado à fiscalização do Conselho Regional de Medicina. Então, nós exigíamos lá nos treinamentos de experiência, dos jogadores que vinham para teste, minimamente um atestado médico, de um médico clínico cardiologista, um eletrocardiograma e um exame de sangue. Um exame clínico, um eletrocardiograma em repouso, que eu até discordo um pouco. Existe um protocolo da FIFA que até 18 anos não há necessidade de prova de esforço. A partir de 18 anos não basta o eletrocardiograma em repouso, tem que fazer uma prova de esforço. Aí eu pergunto, com 18 anos e 3 meses, tudo bem, precisa de prova de esforço. Com 17 anos e 9 meses, não precisa prova de esforço. Isso não entra na minha cabeça. Eu acho que, na minha opinião, um atleta a partir aí dos 14, 15 anos, que começa, você vê até o sub-17 aí, que são competições estressantes do ponto de vista físico, que o jogador tem que fazer arrancadas, tem que aumentar grandemente o seu batimento cardíaco, tem que ter uma atividade do coração muito acima do que o normal. Eu acho que valeria a pena, para ser padrão, o atleta ter uma prova de esforço. Tu já fez aquele negócio de teste? Tu fazia no Bahia? Tu fez? De quase sair colocando para fora. Pois é, porque aí você tem uma garantia. Que quando você faz a prova de esforço, você tem a garantia que não ocorreu nenhuma arritmia, entendeu? Só para você ter uma ideia, eu vou contar uma história aqui rapidinha, mas que vem ao encontro do que vocês estão falando.
Em 1980 e alguma coisa, o Vasco ia contratar um atleta chamado Carlos Alberto Barbosa, que era lateral direito do Santa Cruz e era da seleção brasileira principal. Na época, eu sempre tive a visão, lá atrás, quando eu comecei, eu já tinha um cardiologista comigo. Eu sempre tive essa ideia que você precisava do apoio de um clínico cardiologista junto com a ortopedia, porque são as duas situações que mais. claro, você precisa de um urologista, você não vai ter um urologista, um oftalmo, um otorrino, você tem um naipe de uma lista de colegas da sua confiança, e quando você tem uma coisa que é, quantos jogadores precisam de um otorrino, de um oftalmo? Muito poucos, então você tem o suporte. E nessa época, o Carlos Alberto Barbosa foi contratado, ia ser contratado, e eu trabalhava com o Walter Martins, que é padrinho da minha filha, cardiologista, do Miguel Couto, fui do Hospital da Polícia, tenho experiência enorme em CTI, em medicina de urgência. E o Walter examinou o Carlos Alberto Barbosa, fez os exames que tinha que fazer e disse: olha, esse jogador não pode jogar futebol. Simples assim. Ele tem risco sério de óbito se ele jogar futebol. E foi uma situação muito desconfortável, porque ele já estava praticamente contratado pelo Vasco. E nós fomos lá no Hotel Novo Mundo conversar, eu e o Walter, com os dirigentes do Santa Cruz, que ficaram muito irritados com a nossa colocação. Perdendo a venda, perdendo. Né? Não pensando na saúde. Resumo da ópera: o negócio foi desfeito e o Carlos Alberto Barbosa morreu 3 meses depois no Arruda, jogando pelo Santa Cruz. Essa história eu não se conhecia, né? Pois é, pouca gente conhece essa história, mas ela é pura. Então, eu estou vivo, o Walter está vivo aí para confirmar. E ele faleceu 3 meses depois, ele jogando pelo Santa Cruz. Ele voltou para o Santa Cruz. O Sandro falou: aqui tu pode jogar. Pode jogar. Não, mas aqui tu pode. Vai. A gente teve um caso desse no Botafogo também. Eu não lembro o nome do atleta, ele era estrangeiro. Aí ele veio e também a gente lá no profissional tinha lá o. Na verdade, era até o Anderson que estava no profissional, eu estava na base. E fizeram o teste de esforço e tudo. Eu não sei o que deu, que parece que o negócio quase explodiu lá. Deu 300 batimentos por minuto, sei lá o que foi, que deu um piripaque lá. E aí o pessoal falou: não pode. Aí o atleta, eu assino, é a oportunidade da minha vida, eu faço o que for, o que tiver que fazer, eu assino um termo, eu abro mão. E o Botafogo falou: não. Não sei o que aconteceu com ele depois. Mas isso aí é muito fácil até acontecer a tragédia, né? Depois que acontece. O Felipe, meu primo, ele foi para a seleção, ele foi para o Santa Cruz, Atlético Goianiense, Juventude, Corinthians, Portugal, Corinthians e Cruzeiro no Mineirão. Ele, depois de tudo isso, ele toque em grava, tirou, nunca mais jogou bola, coração. Um clube desse. Não a história do Felipe, não? Aí para jogar bola em 2005, problema cardíaco com o Tite. E passou por tudo. O Corinthians falou: se você jogar, você morre. Tem que ser muito cuidadoso. Hoje ele não pode ter pressão, hoje ele não pode ter muitas emoções. Mas ele fez todos os exames na época, fazia, não dava nada. Num clube lá no exterior, falaram que era asma. Ele achou que era asma. Aí ele foi contratado pelo Corinthians. Ele sentou, Corinthians e Cruzeiro. Quando vê, tirou, fez tudo que fazer, parou. E ele não pode ter susto, não pode nada. Outro dia tu ligou para pedir dinheiro emprestado. Deu um susto danado, o moleque quase passa mal. Tu não tem vergonha nessa cara, não, Luiz Fernando? Meu Deus do céu. A medicina é muito engraçada. Eu vou contar uma história minha. No Bahia, na base, eu tava com uma dor na perna direita que nada descobria. Nada. Fisioterapia, nada. Remédio, nada. Aí me orientaram aí no dentista. Eu fui. Chegou lá, eu extraí um dente. Nunca mais eu tive dor. Foco dentário, né? Isso acontece também, acontece. Você o atleta, tem uma infecção no ouvido, uma otite, por exemplo, tem uma amidalite, você tem um germe circulante ali e pode se instalar. Vai pro teu corpo. Pode se instalar, por exemplo, no joelho, fazer uma artrite de joelho por conta daquele germe circulante, entendeu? Tem que ter. A medicina você tem que ter um pouquinho de medo dela e respeitá-la. Sim. E medicina você não pode achar. Medicina você tem que constatar.
Não, eu acho. Não, não acho não. Corre atrás para ver. Principalmente quando tem alguma coisa que você não está conseguindo resolver de pronto, é um quebra-cabeça. Você tem que ir atrás das coisas, examina daqui, examina dali, pede exame, faz até você chegar no objetivo. Tu teve um problema grave também lá, né? Tudo bem que você não se cuidou, mas conta essa história pro pessoal saber. É até bom, porque tu era jovem, não se cu- É bom pra garotada que tá começando agora, pro pai que tá vendo, e Em, na frente de um doutor, você falar as besteiras que você fez e o que que aconteceu, a consequência. em 2003 foi o meu auge, né? Na Série A do Brasileiro, Ah, lá no Bahia. E Bahia é Bahia e Vitória. Então o tempo todo você tá na mídia, você ah, empolga, Salvador. Nós não tínhamos, por isso que eu falei de rede social, de telefone, você podia ir pra noitada, você fumava dentro de boate naquela época, não tinha a lei de fumo, enfim. E eu bebia muito cerveja. E o, Bebia? Parou, né? e o preparador físico na época do Evaristo, o Trevisan, ele era do clube, né? O Evaristo tinha o seu, mas lá no, o Flávio Trevisan. Começou a creatina. Ganhar força, sim. enfim. E a creatina retém líquido. Ao invés de eu beber água, eu cerveja. Cerveja. Bahia e Marília na Fonte Nova, Bahia 2004, Série B. Eu em casa, 29 de novembro, eu em casa, o meu fígado, uma dor, febre, dor, febre, dor, febre. Internei, fiquei 32 dias internado, tirei 2 litros de pus do fígado, Meu com Deus. punção, com tudo, por causa da creatina da cerveja. Definhei, eu cheguei a 79 quilos. Eu tenho uma foto no leito que é assustadora, porque eu sempre fui saudável, né? Não forte, mas saudável, pele e osso. É. Tem a doença, ela toma conta de você assim do nada, E né? às Porque vezes a é gente, rápido, a gente nem eu, vê, né? eu tive, não sei se vocês acompanharam, eu tive mal na Covid. Passei 62 dias internado. Eu entrei no Copa d'Or no dia 25 de março de 2020 e saí no dia 26 de maio de 2020. Fiquei 62 dias internado. Entrei numa quarta-feira, 5h30 da tarde. Quinta-feira, 11h30 da manhã, eu estava entubado. Deus do céu. Fiz traqueostomia, fiquei 30 dias ali balançando entre a vida e a morte. Entendeu? Graças a Deus Ó, se foi 30 recuperou. de outubro que eu fui internado nesse jogo do Bahia e Marília. Eu saí dia 2 de dezembro. Eu tô aqui fazendo a culpa, gente. Eu não saí em janeiro, não passei o Natal internado, não. Foi em outubro, no jogo do Bahia e Marília, e Doutor Clóvis, durante essa vasta experiência aí, o senhor trabalhou com vários treinadores, com vários dirigentes, e uma dificuldade que eu tinha quando eu trabalhei no Botafogo é o pessoal entender que cada um tem o seu quadrado, na época até lançou aquela música, cada um do seu quadrado, não sei o quê, e eu falava isso, cara, Uhum. mas ao mesmo tempo tem interação entre os departamentos. O problema é quando tem conflitos nessa interação. O senhor já passou por isso? Com certeza, acredito que Muitas sim. vezes. Eu costumo dizer o seguinte: futebol é uma corriola, no bom sentido. Você tem que ter uma corriola. Tem egoísmo, tem vaidade e todo mundo tentando se ajudar. E nós tivemos muitos anos essa corriola no Vasco com vários profissionais: Paulo Angione, Nilson, Isaías Chinoco, os Grande treinadores Isaías. todos, Lopes, Zanata, Joel, Lazzaroni, O próprio Alci Portela, Evaristo. que foi da Alcir comissão Portela fixa era durante fundamental, muitos anos. porque o Alcir não era aquele. O Alcir não era o Elcide, ele não vinha com a espada na frente, mas ele, como assistente técnico, como mentor de uma série de entendimentos entre o jogador, o treinador, dentro da comissão técnica, ele era Ele fantástico. Ele, conseguia circular ali, com a maior tranquilidade, porque ele foi um grande jogador, né? sim, Trabalhou, foi 10 anos. Quantos capitães de um clube grande você tem que foram 10 anos capitão? Você não tem 5, né? O Alcir foi capitão do Vasco 10 anos, conviveu com grandes jogadores, com treinadores da antiga, conviveu com Gentil Cardoso. Ele contava uma história até engraçada, que ele fez um teste, foi fazer um teste no profissional e o Gentil vendo, porque ele estava muito bem avaliado na categoria de base, né? Aí ele arrebentou no treino, ele era muito meu amigo, o Elci, falou: Clóvis, falei, o cara vai me puxar pro profissional. Aí que o Gentil chegou para ele e falou assim: meu menino,
gostei muito de você, tens o belo futuro, mas vai ficar 1 ano no Sport Recife engrossando essas perninhas para voltar aqui. E ele falou o seguinte, foi tudo que de bom para mim, eu fui para o Sport Recife, gramei lá muito, entendeu? E voltei e virei capitão do Vasco 10 anos. Então, a gente se ajudava muito, Esses treinadores todos que eu estou te falando, e os treinadores que vieram de fora, como o Oswaldo de Oliveira, o Jair Pereira, o próprio Zagallo, enfim, que eram muito ajudados por uma comissão técnica permanente, e a gente já não tinha vaidade, entendeu? A gente saía para almoçar pelo menos 2 vezes por semana, eu sempre digo, no restaurante você resolve as coisas. E aí cada um dava a sua impressão em relação às situações, e não tinha vaidade nenhuma. Agora, quando o médico chega e diz assim, olha, para o preparador, não entra aqui nessa seara não, porque aqui eu que resolvo. Aí você dá um toque no preparador, ele diz, não, peraí, preparação física não vai dar certo, não vai resolver, entendeu? Joel, Lazzaroni, Lopes, a gente conversava muito, entendeu, sobre as coisas que aconteciam, porque quem está de fora... Não tem ideia do que é aquilo. E quem está, por exemplo, o treinador está com N preocupações ali, você está de fora, você pode observar uma série de situações que vão servir muito para ele. Sim, sim. Entendeu? Não é que você esteja se metendo, mas da mesma maneira que o treinador tem toda a liberdade para chegar para mim e dizer, Clóvis, está demorando muito, cara. O jogador está demorando, porque a gente pode fazer e tal. Não tem problema nenhum. Eu vou correr atrás de ver por que está demorando. Você não pode ter essa vaidade, Sim. Entendeu? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Aí não vai. Tempo, aí não vai. É no meu tempo. O problema é meu, eu é que mando. Tá querendo se meter. O que você entende disso aqui? Exatamente. Se entrar por esse caminho, não chega a nada. Se você tiver a curriola, o entendimento, a proteção de um com o outro, sem vaidade, sem o ego falar mais alto, aí você chega possivelmente a um sucesso. Eu sempre digo, hoje em dia, todo mundo, há muitos anos isso, né? Todo mundo se prepara muito bem. E hoje em dia, no Norte e Nordeste, você se prepara tão bem quanto se prepara no Sul, no Leste, no Oeste. Então, quando você se prepara e inclui tudo isso que a gente está falando, você tem uma chance razoavelmente boa de chegar, não é nem de ganhar, não, de chegar. Quando você não se prepara, não tem esse entendimento, a chance é zero. Pode anotar. É verdade. Doutor, o senhor trabalhou com um presidente muito polêmico, né? Que é o Eurico Miranda. Uhum. Como que ele era no dia a dia? Ele fazia parte dessa curriola, ele escutava essa curriola? Com certeza. A gente tinha uma liberdade com o Eurico muito grande, ele conversava muito com a gente, entendeu? As pessoas têm mais que ele era um ditador? Ele não impunha nada, ele conversava muito, chamava a gente. Decisão tomada, ele ia lá e executava. Exatamente. Mas existia eu lembro bem quando o Joel foi demitido e o Paulo Angione foi para o Flamengo, isso em 93, a gente era bicampeão, nós éramos bicampeões cariocas. 92 e 93, e ele me chamou no Adegão Português para conversar. Poxa, o Paulo saiu, não esperava isso e tal. Eu falei, Eurico, saiu, vamos para frente, entendeu? Insubstituível só no Caju e no São João Batista. Eu sou amigo do Paulo, que é um grande profissional de primeira linha. Aí eu falei assim, mas e aí, quem que a gente vai botar e tal? Aí eu falei assim, vamos botar o professor deles todos, Dante Rocha, foi do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo. O Dante Rocha, em 72 no Flamengo, ele enxergava tão na frente, e em 72 ele já criou os 25% da renda. Naquela época, o recurso financeiro era a bilheteria. Sim. Então ele criou o hábito de 25% da cota do clube ia para jogadores e comissão técnica. Então, o que era isso? Era produtividade. Se você tivesse na cabeça, você tinha 25% de 150 mil pessoas, que era o que dava um clássico no Maracanã. Sim. Se você tivesse no rabo da tabela, você ia ganhar 25% de 10 mil pessoas. Isso já era produtividade, que é o que você faz hoje, não é isso? Sim. Você paga como? Passou de fase, aí você paga. Foi para oitava de final, você paga. Essa renda é boa, né? Isso né? Em 72, olha isso. Em 72 ele tinha... era a única fonte de renda que o clube tinha. Única. Camisa lisa, não tinha placa, não tinha televisão, patrocínio, não tinha nada. Era só a bilheteria. Ele já tinha essa ideia.
Aí eu fui lá no Bife de Ouro, que ele estava lá com. Ele ia assumir a vice-presidência da Telerge. O Edilberto Braga ia ser o presidente da Telerge, chamou ele para ser vice-presidente da Telerge. Aí eu falei com o Edilberto, o sonho do Dante, ele gosta de futebol, não gosta nada de Telerge, libera ele aí. Aí saímos dali, fomos para casa do Eurico, saímos de lá às 4 da manhã e nós fomos tricampeões com o Dante de supervisor, entendeu? E o Jair Pereira de treinador. E um papo no restaurante, você e Um o papo Eurico no chateado resolveu o problema. Exatamente, a gente resolveu, a gente almoçava muito fora e tal, o Eurico ia muito nas concentrações, ficava na resenha, às vezes dava meia-noite, a gente se concentrava no Otton, né? Aí o Eurico disse, Clóvis, vai pra onde? Para que você acha? Eu vou pra casa, né, Eurico? Não, muito cedo ainda. E tome de resenha. Eu chegava 2 horas da manhã em casa, cara, resenha pura. Mas ele nunca impôs uma escalação. Isso é tudo conversa, entendeu? Nunca chegou e deu decisão em treinador. Ele era super respeitoso, entendeu? Agora, ele gostava de conversar, gostava de trocar ideia, entendeu? Mas E amava o clube, né? Sim, com certeza. Então ele tinha um pouco. Então o Sidney aprendeu com ele. Porque na licença é assim, você tem que ficar até 10 horas da noite quando você vai embora, mas já lá no escritório. Não, o papo tá bom, tá conversando, a gente tá trocando a ideia, tá? É isso aí. Por que já vai embora? Por que você vai embora, né? Só que lá tem que trabalhar um pouquinho mais, né? É isso. É o nosso Eurico. Pena que eu não tenho pessoas do meu lado que possam me dar conselhos, como o Dr. Clóvis fazia, entendeu? João, Fabrício. Né, meu diretor? Doutor, como que o senhor vê hoje a medicina no esporte? Por que eu estou falando hoje? Porque hoje tem a fisiologia, que está de vez dentro, mesmo enraizado, né? Hoje parece que o O fisiologista... papel do fisioterapeuta que vem nessa época. Mas hoje o fisiologista ele está cortando o atleta. Antigamente era o médico, correto? Do treino. A figura do jogo, ó, tira esse que ele vai se lesionar, coloca esse que esse já pode. Olha só, cara. Pode polemizar. Não, eu acho assim. Não pode mais bater na falta, porque o músculo vai cansar. Isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira. Por isso que não ganha 20 anos. Quantos anos eu acho que não ganha? 24. 24 anos. Depois que ficou não sei quantos anos sem fazer um gol de falta, foi fazer o gol de falta agora. 10 anos fazer um gol de falta. Como é que pode? Aí eu vi agora, eu vi outro dia uma declaração, vindo ao encontro do que você está falando, que me deixou assim embasbacado. O Hendrick deu uma declaração quando o Brasil foi eliminado pela Colômbia, pode ser? Copa América? Copa América. Agora Copa América, a última. O Brasil foi eliminado pela Colômbia. Acho que foi. Foi nas quartas de final. Nas quartas já foi eliminado pela Colômbia. Aquele que jogou, não estava jogando nada no São Paulo, chegou lá, arrebentou contra o Brasil lá, o James Rodrigues. Exatamente. Acabou com o jogo. Aliás, foram 2 coisas que eu achei que eu apostaria meus 10 dedos que eu não veria nunca. O Vasco na Série B e o Brasil tomar o olé da Colômbia. Eu apostaria meus 10 dedos. Ia ficar sem os 10 dedos, né? Obviamente. Aí o Hendrick disse o seguinte, o repórter perguntou, como é que foi? O que vocês têm a dizer dessa derrota, dessa eliminação do Brasil? Não, a gente se preparou, a gente tentou, o futebol é assim mesmo, acontece, tal. Até aí, tudo bem. E a gente não pode reclamar de nada. Você vê, o Vinícius Júnior largou as férias dele para vir para a seleção. Como assim, cara? Antigamente, seleção brasileira era o altar, era a primeira prateleira. O jogador ficava no radinho, desesperado, para ver se o nome dele saía na convocação. Era o top de tudo, era o orgulho, você ser da seleção brasileira. Quer dizer, o seu Vinícius Júnior, nada contra. Fez um favor à seleção brasileira de largar as férias dele para servir a seleção brasileira. É assim mesmo que funciona. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Acho que as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer. Em relação à fisiologia, cortar ou não cortar, eu tive uma relação com o atual fisiologista do Palmeiras, que é o Daniel Gonçalves, que é um profissional de primeiríssima linha. Trabalhei com ele na seleção militar. Ele foi técnico da seleção feminina militar, não foi? Campeão, foi campeão mundial. Marinha. Foi campeão mundial de futebol feminino militar. E ele é um craque, entendeu? E nós tínhamos uma relação muito boa
Como da Curriola. Da Curriola. Da Curriola, sim. O fisiologista que corta, o médico que corta. Só que antigamente você tinha. Eu, quando comecei no Vasco, não tinha ressonância magnética, não tinha tomografia, não tinha ultrassonografia, não tinha artroscopia. Você tinha o olho, as mãos para examinar e a informação do atleta e o raio-x é o que você tinha. Não tinha fisioterapeuta, entendeu? Eu é que determinava a fisioterapia, que tem uma grande importância aí na evolução médica, na evolução da saúde do atleta. Não vamos falar de médico, então dá a Sim. impressão que o médico é acima de tudo e de todos. Não é isso. Hoje você precisa do médico, do fisiologista, do fisioterapeuta, do preparador físico, da sala de musculação, do laboratório de fisiologia do esforço. Você precisa de tudo isso integrado. É simples assim. Antigamente o jogador chegava com uma dor muscular, fazia um treinamento na terça-feira. Na quarta-feira ele chegava com a face posterior da coxa dolorida só do lado direito. É óbvio que aquela musculatura não está nas condições ideais para fazer um estresse num treinamento, por exemplo, intervalado. Você conversava com o preparador físico, fazia um treinamento diferenciado, em 24, 48 horas a dor passava e vida que segue. Hoje você tem todos os testes laboratoriais, a avaliação laboratorial todo dia para avaliar. Agora, eu acho que existe um exagero nessa situação. Quer dizer, imagina o Zico. Então o Zico não teria jogado futebol, porque ele batia 50 faltas por dia. Roberto Dinamite, idem. Flávio Minuano, que foi do Fluminense, lá a mesma coisa. Marcelinho Carioca, e por enquanto, Zenon, os grandes batedores de falta, Éder, Nelinho. Sim. E como é que esses caras jogavam? Entendeu? Como treinavam. E outra coisa, hoje em dia não tem chuteira mais, não se joga mais de chuteira, você joga de sapatilha, balé, virou balé. Aqui não é sapatilha. Né? A meia pesa 2 gramas, o calção 1 grama, a bola é de borrachinha. Chovia, antigamente a bola ficava 3 vezes mais pesada do que... Entendeu? Então, eu não sou contra nada disso, dessa evolução. Eu acho que é tudo uma maravilha, mas está muito mimimi. Tá muito mimimi. Entendeu? O que o senhor está falando é mais ou menos o que quando o pessoal fala, como é que é gerir o departamento de futebol e tudo, eu falo assim, dentro de um departamento de futebol profissional de um grande clube, ali você tem as piores coisas da humanidade inseridas em alto nível ali, em grande proporção, que é dinheiro, poder, vaidade. Com certeza. Né? Então, você tem poder, dinheiro e vaidade ali, é um caldeirão desse tempero ali dentro. E aí, se você não tem a humildade para você poder conversar e falar, porque aí vira aquilo. Ganhou é porque o nutricionista deu lá um alface. O suplemento. O ganhou é porque o analista de desempenho mostrou que a linha diagonal da bola e não sei o quê. Agora perdeu? Não, perdeu. Não. Eu falei que não era para jogar assim. Eu disse que não era para comer isso. Peraí. Né? Ou ganha todo mundo junto ou perde todo mundo junto. Claro, né? quer ver uma história? Eu vou te contar, vindo muito ao encontro disso aqui. Vasco, 2011, decisão da Copa do Brasil. Vasco e Curitiba, primeiro jogo São Januário, quarta-feira, segundo jogo na outra quarta em Curitiba. O Vasco tinha 2 jogadores vindo de lesão muscular. Euler não, falei besteira. Éder Luiz e Ramon, lateral esquerdo. Hoje comentarista. Exatamente. Aí eles já estavam naquela fase de transição, de retorno, né, já no campo e tal, mas estava muito perto do jogo de ida, que era o jogo de São Januário. Primeiro jogo. Aí eu chamei o Ricardo Gomes, primeiro. Falei, Ricardo, olha só, a gente vai correr um risco muito grande se a gente liberar. Eu digo a gente, não é eu, não tenho eu. Eu nunca trabalhei na primeira pessoa do singular. Já começa por aí. Tem que trabalhar na primeira pessoa do plural. Se nós liberarmos o Éder Luiz e o Ramon, e eles tiverem uma relesão, a chance deles jogarem na final lá é 0. E o jogo que decide não é o daqui, é o de lá.
Ou não? Sim. Lá é que define isso, quem é o campeão e quem não é o campeão. Muito bem. Clóvis, o que você decidir está resolvido. Até porque aí você tem que também ter um pouquinho de noção do futebol. Como é que vai jogar o Curitiba num primeiro jogo de decisão da Copa do Brasil, Fora de casa. fora de casa, dando espaço, Fechado. marcando lá em cima, dando espaço para o Éder Luiz sair do contra-ataque? Claro que não. Vai ficar atrás da linha da bola o tempo todo tentando uma Uma jogada. bola. Tá certo, não? Sim. Muito bem. Aí teve um profissional, que não vou citar nome, que falou assim: Clóvis, você tem. Estava no bolo. Você tem ideia da importância desse jogo? Aí eu falei: não. Você deveria ter. Desde 72 eu não tenho Eu ideia falei, de nada. não, mas eu falei, mas Pô, eu fui. pelo amor de Deus, Não, tá mas, vendo? Não, eu não tenho ideia. não, Não. mas foi bem legal a minha resposta. Eu falei: não, não tenho. Mas vou pedir a dona Clary, que é minha mãe que está no céu, para ela me dar um toque para ver se eu consigo entender a importância do jogo. Mandei essa para ele. E o cara é meu amigo. Aí, enfim, chamei antes o Ramon, chamei o Éder Luiz, fechei a porta, senta aí. E tem um detalhe também, né? Você conversa E o comigo. jogador quer jogar também. Exatamente. Aí você tem que conversar para não chegar depois, não, eu queria ir. Isso. Depois que perde, eu Isso. queria ir, mas o médico não deixou. Eu falei: olha só, vamos fazer um trato aqui de homem, fio de bigode. Não é para depois chegar lá e dizer: ah, não, eu não fui porque o doutor não deixou. A situação é essa. E era um negócio de alta Sim, responsabilidade. claro. Sim. Primeira decisão do Vasco da Copa do Brasil. O Vasco nunca tinha sido campeão da Copa do Sim. Brasil. Resumo da ópera: consegui todo mundo forçando a barra para eles jogarem. Claro. Pessoal de fora, pessoal do caldeirão que você falou aí, do dinheiro, da Sim. vaidade e tal. O Vasco ganhou de 1-0 aqui. E lá perdeu de 3-2, gol do Éder Luiz. Não jogaram, e nós fomos campeões lá. Ah, mas não estou dizendo que foi campeão porque eu podia ter feito o que eu fiz, o que eu propus, e não ter sido. Não é isso que eu estou falando. Mas é como funciona, entendeu? E foi tudo elaborado junto com a fisiologia, junto com a fisioterapia. Eu troquei com todo mundo. Não fiz, não vai jogar. Não é assim, não é o fisioterapeuta que tira, não é o fisiologista que tira e não é o médico que tira. É um consenso. E Se o fisiologista me provar, Clóvis, a situação é essa, e eu achar que está um pouco, eu não sou dono da verdade. Eu recuo. E a recíproca tem que ser verdadeira, entendeu? E se tivesse perdido o título, tem uma frase que eu aprendi com o professor Felipe Ximenes, é um cara que eu gosto muito, tem muito carinho, que é: o certo é certo, mesmo dando errado, e o errado é errado, mesmo dando certo. Claro. Então vocês fizeram o certo, Exatamente. Mesmo que desse errado. mesmo que desse errado, Exatamente. porque é o certo, né? E uma coisa que você falou, tocou nisso aí, que eu sempre digo assim: já viu reunião depois de vitória? Depois de título? Não tem. Depois de grande vitória num clássico? Não tem. É chopp, salgadinho, boate, e É isso aí. foco, comemoração, foguete. Né? Ninguém senta no sucesso para discutir: será que a gente mereceu mesmo ganhar, cara? Será que a gente não fez Será- algo errado? Será que a gente não podia ter feito melhor? Cara, a gente deu 2 sortes no jogo, que se a gente não... Entendeu? Esse tipo de coisa. Agora, perdeu, aí tem reunião. Perdeu, tem reunião, tem Dia demissão, seguinte, tá- 10 horas da manhã, todo mundo aqui. Na vitória ninguém reúne, que é um grande erro. Para você... Sim, isso que Mas você cara, falou. né? Você fez, não quer dizer que porque fez e ganhou, que fez certo. Poderia ter feito melhor. Vamos analisar. Sim. Entendeu? Aí você cresce para uma segunda oportunidade que vem na frente, você não repetiu o que você fez antes. Entendeu? Diante disso tudo que o senhor contou aqui, obviamente, como eu falei, né, o tempo é pouco e tudo, mas assim, dessa história linda e maravilhosa dentro do futebol, qual o momento mais emocionante dessa passagem? Tô assim, é o título, é uma recuperação de um atleta, porque o futebol às vezes a gente fica só nessa coisa do ganhar, né? Mas às vezes assim, outro dia eu tava num bar e o Alano jogou na base do Botafogo, e depois foi pro Cruzeiro, Tava no Criciúma ano tava no passado. Criciúma ano passado, enfim, era um menino que me deu muita dor de cabeça, e
a gente negociou ele até com o Cruzeiro na base, que eu falei, cara, eu não aguento mais esse menino aqui, o menino tá dando muita dor de cabeça e tudo mais. E ele, anos se passaram, tô falando mais de 15 anos se passaram, ele me encontra no baile, vem, me abraça e fala, hoje eu entendo tudo que você falava pra mim, hoje eu sou pai, hoje eu entendo, obrigado por tudo, me desculpa, professor, né, Sidney, professor. Pô, eu falei, cara, só de escutar isso de você Isso é hoje, a minha missão, eu fiz o certo, né? Conseguiu. você tocou. E às vezes as pessoas acham que é o título. Às vezes sim, também é um Não, título, né? Mas não, claro que os títulos te dão assim grandes lembranças. Eu tenho 2 títulos que me marcaram muito. Você perguntar, Libertadores, todo mundo fala, né? é, Campeão brasileiro? Não. Não, porque quando nós fomos campeões brasileiros em 89, a gente tinha um timaço, entendeu? E eu tinha muita esperança que a gente fosse ganhar, apesar de que o São Paulo também era um grande time, mas a gente ganhou lá no Morumbi sim, e liquidou a parada. Contra o Palmeiras, a gente tinha outro timaço, entendeu? Se fosse no ponto corrido, a gente já teria sido campeão um sim. mês antes. Então, eu também tinha muito pouca dúvida de que a gente seria. E contra o Juventude, então, entendeu? Teve aquele negócio da arquibancada, tá, mas Sim. não São tinha como, Caetano. tinha como perder. O São Juventude, Caetano. São Caetano, São desculpa. Caetano. Não tinha como perder. Então, esses 3 títulos foram maravilhosos, tá? Foram 3 brasileiros, mas eu achava que a gente ia ganhar, entendeu? Em 74, esse sim, se eu tivesse lá, esse eu tenho uma pontinha de tristeza que eu gostaria de estar lá. Porque você ser campeão brasileiro em 74, primeiro campeão brasileiro, primeiro carioca a ser campeão brasileiro, contra o Santos de Pelé, o Inter de Falcão e o Cruzeiro de Tostão, não é toda hora que acontece isso, né? Verdade. Qualquer ser humano do planeta apostaria no Vasco como quarta força, concorda? Sim, Eu duvido que alguém, sim. mesmo Os por 10 mais dedos. Vasco, não botaria os 10 dedos. Eu não botaria, entendeu? E aquele time realmente era um time bom, muito bom, com alguns grandes jogadores, mas principalmente um time extremamente guerreiro. Quando fechava ali, era difícil de ganhar deles. E eu só vi na arquibancada torcendo. Em termos de título, a Mercosul, que foi uma virada, a maior Sensacional. virada da história. Eu fiz um levantamento, não existe virada. Existem muitas Sim, viradas, sim. mas título continental, na casa do adversário, 3-0 no primeiro tempo, 1 a menos na metade do segundo tempo, não existe na história do futebol mundial de todos os tempos. Não existe. Verdade. Tá? Então, esse foi um título que me marcou muito. E o título de 82, gol do Marquinhos, porque foi em cima do Flamengo, que era campeão mundial de 81, com aquele timaço que eles Campeão tinham. brasileiro 80, Campeão o 80, Mundial Mundial Libertadores 80. 81 e Brasileiro 82, né? Que ganhou. Exatamente. E aí o Vasco ganhou em cima do Flamengo, foi um título espetacular. Mas você tocou num ponto que é o que me dá mais satisfação, entendeu? É a relação que eu tive com muitos e muitos jogadores da base, jogadores que, como Felipe Alvim, como Maricá, como Pimentel, como Valdir, como William, Bismarck, Carlos Germano, e por aí dezenas e dezenas, vou esquecer de muitos, desculpem. Eu sempre aprendi com os meus pais a dar mais atenção ao menos favorecido do que ao mais favorecido. Então eu me preocupava muito em ajudar esses meninos, entendeu? E ajudei muito, muito com consultas, com atendimento de família e tal. E hoje muitos deles são meus amigos e a gente se encontra e eles são muito agradecidos. Eu acho que isso é a maior Gratidão é é uma a coisa maior, muito bonita. a maior riqueza que eu levo desses 35 anos que eu trabalhei no futebol, é essa relação. Isso aqui me deixa mais feliz. Ele fez essa mesma pergunta por Éder Aleixo. Ah, Ele quase matou o Éder. Não, eu agora não pergunto a parte triste, não foi isso. ah, É que a gente fez na Academia do Galo, ah, a gente fez um Dia dos Pais, aham, um evento de Dia dos Pais, aonde o menino levava o pai, né? O menino da Academia do Galo levava o pai e tinha uma palestra do Léo Silva, né? Do Leonardo Silva e o Éder Aleixo, e depois eles ganhavam uma medalha para dar para o pai, um brinde, tirava foto e tudo mais. Aí no meio da palestra, eu perguntei
para os dois, e começou pelo Éder, eu falei, qual o momento mais feliz, que agora eu só pergunto esse, qual o momento mais triste? E o Éder foi lembrar do Bonito. corte dele da Copa do Mundo de 86. Aham. E ele começou a se emocionar muito, e ele começou a chorar muito. E eu olhava pro Luiz e o Luiz, o que você fez? O Leo- E eu não o sabia Leonardo como. Silva, O Leonardo, pega o água. Leonardo, pega água. E eu falei. E o Aí não pergunta qual o mais triste. Não, né? agora eu só pergunto mais. E o Éder contando, e foi realmente Emocionante. emocionante, porque tinha tido uma reunião da comissão técnica na véspera da Copa de 86, que eles falaram: ó, a gente não vai aceitar mais nenhum ato de indisciplina aqui. Qualquer ato de indisciplina eu vou cortar, o Tele falou. Aham. E no último amistoso antes da Copa, ele, titular da seleção, ele dá uma cotovelada no jogador peruano e é expulso. E o Tele entende que aquilo é um ato de disciplina e manda ele embora para casa e fala: você está fora da Copa. E ele, a maior preocupação dele era ligar para a mãe dele para dizer que ele foi cortado da Copa do Mundo por um ato de disciplina. Decepcionar a mãe. E decepcionar a mãe. E ele começou a lembrar disso e, obviamente, a mãe já emocionou, né? falecida, ele se emocionou muito. Mas é bonito, né? E ele, É, e com Ele não certeza. pensou na Copa, sim, ele pensou em decepcionar a mãe. a mãe, A mãe, entendeu? acho muito- E muito foi muito bonito bonito isso. Com E por certeza. isso foi uma emoção muito grande. E ele fica falando que eu quase matei o Éder. Porque o Éder também se emocionou É muito. verdade. E ele chorou compulsivamente. Bonita história. E aí eu fui lá, se acalmei. Não, Éder, para isso, não sei o que. Aí agora eu só pergunto. Só pergunta, mas eu te digo umas tristes, eu te digo umas, se você quiser, eu te digo. Mas, pô, não chora, não, vou pelo chorar, amor não. de Deus. Quando eu fui, Senão o Luiz vai falar que eu quase matei quando dois. eu fui demitido do Vasco pelo jornal, né? Foi pelo Pelo jornal? jornal, eu soube pelo jornal, né? E eu tinha, foi quando foi o Eurico assumiu depois do Roberto, e aí ele botou um vice-presidente, o Egas, e eu fiz uma reunião com ele. Eu sabia que eu ia sair, eu já sabia que eu ia sair, e eu fiz um pedido ao Egas, o Manuel Moutinho, que era o meu vice-presidente médico, uma figura fantástica, tentou 3 reuniões com o Egas, que era o futuro vice-presidente, não conseguiu. E pediu para eu passar a situação do departamento médico para ele. Aí eu fui lá um dia, que eu sabia que ele estava lá, sentei na minha sala, a gente ainda não tinha saído. Eu ainda continuava como diretor executivo do departamento médico. Aí pedi para chamá-lo. Aí quando ele entrou na sala não teve jeito, né? Ele teve que sentar. Eu falei: olha só, o senhor já foi convidado para 3 encontros com o Dr. Manuel Moutinho, o senhor não compareceu a nenhum dos 3, eu estou aqui com todo eu sei que vocês vão fazer mudanças e, e eu estou aqui com todos os relatórios, todo o dossiê do departamento médico atual para passar Pra fazer para a o novo passagem. vice-presidente. Aí ele ficou muito sem graça, agradeceu e tal. Não, porque eu queria que você entendesse. Eu sei que o departamento médico é de primeira linha, mas a gente tem que. Eu recebi a missão de cortar a carne, porque o departamento médico é muito caro. Eu digo: eu concordo com o senhor. O salário que eu ganho, que é R$ 12.000 líquido, realmente deve estar dando um grande desfalque no Vasco. Os 180 mil que o Ney ganha por um contrato de 5 anos é que não tem problema nenhum, né? Mas tudo bem, eu entendo. Aí ele ficou, enfim. Aí eu falei: ô Eras, eu só queria te fazer um pedido. É muito desconfortável, muito constrangedor. Todas essas pessoas que estão aqui, médicos, fisioterapeutas, preparadores, dentistas, nutricionistas, virem aqui no dia 2 de janeiro de 2015 para serem convidados para ir para o departamento pessoal para serem demitidos. Não tem necessidade disso. Você faz um comunicado, entendeu? Resolve essa situação. Estou te fazendo um pedido em nome dos meus funcionários. Você me ligou? Você fez isso? Nem ele. Aí quando chegou no dia, lá pelo dia 18, 19, 20 de dezembro, estava estampado no jornal: Clóvis Munhoz, depois de 30 anos, demitido do Vasco. Eu já sabia que ia, mas a minha neta me ligou chorando, entendeu? A minha mulher ficou muito, muito impactada. Enfim, minha mãe não era mais viva, nem meu pai não tiveram esse sabor, mas foi muito, muito duro para mim, entendeu? Mas aí eu liguei para ele no dia 26 de dezembro de 2014, que eu fui demitido, saí em 2015, né? O ano Sim, tinha sim. acabado. Eu falei: oi, Egas, tudo bem?
É o Clóvis Moedas está falando. Ah, como é que vai? Tudo bom? Olha só, cara, deixa eu te dar um conselho. Não faz mais isso que você fez, não. Sabe por quê? Isso é muito feio, cara. Você antes de ser vice-presidente médico do Vasco, você é um médico. E você me tratou com o seu colega da maneira da maneira pior possível que alguém pode tratar um colega. Você não teve menor respeito comigo, nem com as pessoas que trabalham no departamento médico. Mesmo eu pedindo. Eu te pedi para não fazer dessa forma, entendeu? Então, cara, pensa nisso antes de fazer de novo. Passe bem. E desliguei o telefone. Quando ele me encontra no Vasco, eu sou sócio remido do Vasco, sou do conselho. Então, geralmente, às sextas-feiras, eu almoço em São Januário, quase toda sexta-feira. Quando ele me vê à distância, ele já troca o caminho. Mas só para configurar. Mas as alegrias foram muito maiores. Com certeza, doutor. Mais uma vez, lhe agradecer. O nosso tempo está terminando. Boa, né? O senhor tem uma cirurgia Tem agora. cirurgia lá não vai fazer igual um na casa médico de amigo Portugal. meu. Eu não vou dizer o nome aqui, que ele é mas a gente tem lá um grupo de WhatsApp que a gente joga o Cartola. Sei. Aquele Cartola, a gente fica lá. E tem um doutor amigo nosso lá no Cartola, que um dia ele ficou fazendo Cartola e esqueceu de dar alta. Não, esqueceu de dar alta. Ele foi no outro dia só e o paciente estava... Porque tem um horário, né? De liberação, não sei o quê. Então não vou fazer com que o senhor esteja esperando. Agradecer, muito obrigado. Imagina, o prazer foi meu e toda vez que vocês quiserem bater um papo, independente do podcast, entendeu? Sim. Eu estou à disposição, eu vou deixar meus contatos com vocês. Resenha meu diretor, muito boa. Também rede social do Clóvis. O senhor tem rede social? Qual é? Do Instagram? Do Instagram. Eu passo para ele. Diretor, por favor, vê se trabalha, bota aqui debaixo a legenda, tá? Não vejo cair só olhando para nossa cara, trabalha um pouquinho, bota na descrição também, beleza? Doutor, muito obrigado mais uma vez. Prazer foi meu. Parceiro, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Prazer foi meu, tá? Prazer. Pessoal, mais um episódio aí do nosso canal Licença Esporte. Lembrando a você como a gente está na campanha do ano abençoado, a campanha de 2025 ser um ano abençoado na sua vida. Para isso, basta só uma coisa. Clica no botão se inscreva no nosso canal. Lembrando que se você não inscrever, não me culpe se seu ano não for um ano abençoado. Já pedimos, por favor, já fizemos promoção, ninguém clica nesse botão, então agora nós estamos fazendo chantagem emocional. Quer um ano abençoado? Se inscreva. Não quer? Assuma as consequências, que pode ser que seu ano não seja um ano tão abençoado. Mais uma vez agradecer a Genesis Training, sistema completo de gestão para a sua escola de esporte, leve tecnologia para a sua escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos da loja do Museu do Flamengo. Gostou? Copia, manda o link aí para a galera que gosta de futebol, gosta de resenha. Um forte abraço e até semana que vem. Um abraço.